E se eu te dissesse que existe uma fórmula mágica no mercado cripto para conseguir prever quando as criptos vão subir e dessa maneira você vai conseguir sempre comprar quando elas estão baratas, vender quando elas estão caras e obter os melhores retornos do mercado? Eu sei que parece bom demais para ser verdade e de fato é bom demais para ser verdade, mas existem várias teorias que tentam explicar os ciclos do mercado cripto e por meio delas a gente consegue ter uma ideia melhor de quais vão ser os próximos setores a bombar e até mesmo quais criptos podem morrer. Então, se você quer dominar os ciclos de mercado e entender de fato como escolher os melhores ativos do mercado e como separar aqueles que podem morrer dentro dos próximos anos, acompanhe esse vídeo até o final que eu vou te explicar tudo. E esse vai ser um daqueles vídeos mais complexos e mais densos em conteúdo. Normalmente as pessoas só vêm aqui para assistir os vídeos de moedinhas e altcoins que vão explodir. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo mais complexo e uma análise mais robusta, não esquece de deixar o like aqui embaixo para a gente saber que vocês gostam desse conteúdo e para ajudar o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas. Mas agora sim, vamos para o vídeo. Entender os ciclos do mercado sempre foi um objetivo de grandes investidores, inclusive no mercado tradicional. O Howard Marks, que é um dos investidores mais conhecidos do mercado, é um dos cofundadores da Oaktree Capital, que atualmente gerencia mais de 164 bilhões de dólares, no seu livro, o The Most Important Thing, ou seja, o mais importante que todo investidor deve saber, ele ressalta sobre a importância de entender o pêndulo do mercado. Basicamente, o mercado ele oscila entre períodos de extrema euforia e extremo medo, extrema depressão do mercado, e aquele investidor que consegue dominar esses ciclos tem uma vantagem muito grande, até porque, segundo o próprio Howard Marks, o investidor que consegue dominar os ciclos de mercado vai sempre comprar ativos que estão mais baratos naquele momento que todo o mercado está com medo e vender eles no período de maior ganância do mercado, e dessa maneira ele consegue acumular lucros maiores do que os outros investidores e, consequentemente, no longo prazo ele vai sempre acumular retornos maiores do que a média do mercado. Mas como que a gente consegue trazer toda essa ideia de ciclos do mercado aqui para dentro do mercado cripto? Uma vez que a gente sabe que as criptos como o Bitcoin, Ethereum e outras altcoins, elas tendem a ser muito descorrelacionadas do mercado tradicional. Então, se vocês olharem esse gráfico aqui, por exemplo, é um estudo que foi feito pegando todos esses últimos anos de valorização do Bitcoin. E a gente consegue perceber que ele é uma classe de ativos muito específica. Então, ele costuma se movimentar de maneira diferente do mercado de ações, do mercado de títulos, mercado imobiliário, e, consequentemente, as criptos elas podem ter um ciclo próprio que vai ser diferente do medo e da ganância que existe no mercado tradicional. A primeira teoria e a mais famosa para tentar prever como funcionam os ciclos do mercado cripto é por meio do halving do Bitcoin. Então a gente sabe que muitas vezes o restante das criptos do mercado acompanham o movimento do Bitcoin. Então, em teoria, se a gente consegue entender como vai acontecer os ciclos do preço do Bitcoin, a gente conseguiria entender como funcionam os ciclos do mercado de maneira geral. E o halving é um processo que existe na rede do Bitcoin em que a cada 4 anos o número de bitcoins que são oferecidos como recompensa para os mineradores que estão validando essa rede cai pela metade. E a gente consegue observar que nos últimos halvings ocorreu um ciclo em que, a partir do halving, quando essa recompensa é cortada pela metade, o Bitcoin começa a se valorizar, depois existe uma correção, um período de maior depressão do mercado, o Bitcoin volta a ter um preço que anda de maneira linear e aí, consequentemente, no próximo halving, o preço do Bitcoin sobe de novo e esse ciclo vai se repetindo como ele já se repetiu algumas vezes. Em teoria, isso acontece porque a quantidade de Bitcoins que está sendo jogado no mercado diminui e como a demanda por eles continua a mesma e a oferta de Bitcoins diminuiu, o preço dele, consequentemente, sobe e isso vai gerar todo esse ciclo de valorização halving após halving, sendo que a cada depressão que a gente tem depois da subida do halving, a ideia é que o Bitcoin ele vai ficar sempre um preço acima daquela alta que a gente teve no halving anterior e, consequentemente, dessa maneira ele vai sempre subindo o seu patamar de preço conforme a oferta de Bitcoins no mercado diminui. Então, a maior parte dos investidores sempre associa o halving aos ciclos que acontecem no mercado cripto, mas pode ser que essa teoria esteja ficando um pouco ultrapassada por 3 motivos principais. O primeiro deles é que, como a oferta de bitcoins feita a partir dos mineradores sempre diminui em comparação com a oferta total de bitcoins do mercado, esse impacto do halving ele vai ficando cada vez menor em comparação com os outros motores de crescimento que influenciam a oferta e a demanda do mercado cripto. O segundo fator é que
O halving ele começa a ser um evento muito previsível conforme o mercado cripto cresce e se torna um mercado mais racional, ou um mercado mais eficiente. E dessa maneira, esse ciclo do halving ele poderia ser muito facilmente precificado pelo mercado, principalmente agora que a gente tem uma entrada muito maior e uma presença muito massiva de investidores institucionais dentro do mercado cripto. E o terceiro motivo pelo qual o halving pode não ser a melhor maneira de prever esses ciclos do mercado cripto é porque o Bitcoin está perdendo dominância dentro do mercado. Antes, o Bitcoin representava mais ou menos 70% de todo o valor de mercado que existia no mercado cripto. Mas atualmente, essa faixa de dominância já caiu ali por volta dos 46% até 43% de dominância no mercado, e conforme outras altcoins, como a Ethereum, vão se desenvolvendo, criando novas tecnologias e atraindo novos usuários, a tendência é que a dominância do Bitcoin fique cada vez menor. Então, de maneira geral, parece não fazer tanto sentido a gente sempre se basear no halving para poder tentar prever quais vão ser os próximos ciclos de baixa e de alta do mercado cripto. Mas então, para onde a gente pode olhar nessa investigação para entender e dominar os ciclos do mercado cripto? Um outro exemplo, além do preço do Bitcoin, que é muito nítido, foi o ciclo de preço das DeFi, ou as criptos de finanças descentralizadas. Ali no final de 2020 e começo de 2021, as DeFi começaram a se popularizar muito e a alta no preço dessas criptos foi muito notável pelo mercado. Existiu a criação de novas tecnologias e o hype gerado em torno dessas criptos que prometiam revolucionar o mercado de finanças descentralizadas. Apesar disso, depois de um determinado momento, o patamar de preço dessas criptos diminuiu e ainda não retornou para a alta histórica que a gente observou lá no Summer DeFi, ou Verão das DeFi, que é como esse evento ficou conhecido. E quando a gente junta esse evento do halving do Bitcoin e do Summer DeFi, a gente começa a tentar formular uma teoria que vai valer para o mercado cripto como um todo, principalmente nesse momento de dominância do Bitcoin que está caindo, e que, como eu falei, tem a ver com novos setores surgindo. Então, se a gente consegue unir tudo que a gente viu acontecendo nos ciclos do Bitcoin com o que a gente viu acontecendo no ciclo das DeFi, a gente consegue tentar formular essa teoria que vai abranger os próximos setores que vão surgir no mercado cripto. E uma das melhores teorias nesse sentido é a teoria do ciclo de preço e inovação, que foi elaborada pela A16Z, que é um dos maiores fundos de Venture Capital que existem no mercado cripto. Os fundos de Venture Capital são aqueles fundos que tentam investir em projetos iniciantes e lucrar quando eles valorizarem 100, 1000 vezes no mercado, e por isso que a A16Z fez esse estudo tão aprofundado para tentar entender de maneira melhor o que faria com que esses projetos iniciais subissem em preço dentro do mercado cripto. E a teoria preço e inovação diz o seguinte: primeiro, existe um momento de valorização exponencial do preço das criptos de maneira geral no mercado, e esse aumento de preço acaba atraindo muita atenção do mercado. Essa atenção traz principalmente o mercado de desenvolvedores de soluções, e os venture capitals do mercado começam a procurar oportunidades, afinal de contas está todo mundo vendo o preço das criptos decolando. Depois dessa tração de desenvolvedores, começam a surgir novas ideias no mercado e a formação de inovações tecnológicas que vão começar a servir de base para uma nova valorização de preços. E dessa maneira, o ciclo preço e inovação vai se repetindo, sempre com uma alta nos preços atraindo desenvolvedores e atraindo capital, e aí a criação de inovações tecnológicas que vão fundamentar as próximas altas de preço e assim sucessivamente. Isso faz todo sentido quando a gente olha para o número de desenvolvedores do mercado cripto e também para a presença de cripto nas mídias sociais, que a gente consegue ver nesses dois gráficos relacionando com o gráfico de preço do mercado. Mas esse ciclo de preço e inovação também traz uma característica muito interessante, que é o abismo da morte da maioria dos projetos criptos. Então, enquanto a gente está tendo o pico de preço de uma inovação tecnológica até chegar na outra, existe um período que demanda o tempo de desenvolvimento das novas tecnologias do mercado, e é nesse período que muitos projetos acabam afundando. Então, a gente consegue pegar essa teoria de preço e inovação e aplicar ela em como aconteceu o hype do Bitcoin e das DeFi, por exemplo.
No caso do Bitcoin, a gente consegue ver nitidamente que muitos projetos lá no começo tentavam copiar as mesmas inovações do Bitcoin, só que de maneira melhorada. Então o Bitcoin Cash, a Litecoin e o Bitcoin Gold entram nesse grupo de criptos, mas após a passagem desse ciclo de preço do Bitcoin, muitas delas caíram no abismo, não conseguiram criar inovações tecnológicas e acabaram não subindo de novo nos próximos ciclos. Enquanto que o Bitcoin conseguiu atrair desenvolvedores para aprimorar tecnologias como carteiras e até mesmo a Lightning Network, que é a segunda camada do Bitcoin, conseguiu promover muito mais escalabilidade e atrair muito mais usuários para poderem utilizar essa cripto. Nas DeFi, a gente consegue ver esse ciclo de preço e inovação se repetindo novamente. Então, lá no começo, as inovações que criaram todo esse hype em cima das DeFi foram principalmente a criação dos Automate Market Makers, ou os formadores de mercado automático, que são a tecnologia por trás das exchanges descentralizadas, como Uniswap e SushiSwap, e também o lançamento dos tokens dessas DeFi que permitiram uma governança descentralizada. E são essas duas inovações, principalmente, que fizeram as DeFi crescerem tanto naquele período entre o final de 2020 e começo de 2021. Então foi essa criação de duas novas tecnologias, principalmente, que permitiu esse aumento do preço no período que ficou conhecido como o verão das DeFi. E, inclusive, atualmente já existem outras tecnologias em desenvolvimento e até mesmo que já estão sendo aplicadas pelas DeFi, como, por exemplo, o Aave Portals, feito pela CryptoAave, e a Uniswap V3, lançada pela Uniswap, que permitem um uso mais eficiente do capital e que poderiam até mesmo, caso alguns problemas de tokenomics fossem solucionados, levar a um novo ciclo de aumento de preço nesse setor de DeFi, uma vez que o preço ele segue após as inovações tecnológicas já estarem sendo implementadas. E agora que a gente já conhece esse ciclo de preço e inovação e por que ele pode ser mais eficiente do que o halving para tentar entender os ciclos do mercado cripto, a gente já consegue começar a compreender em qual momento desse ciclo a gente está. Claramente, ocorreu uma queda muito grande do preço das criptos, principalmente sendo influenciadas por fatores macroeconômicos. Então, o Bitcoin e outras criptos estão começando a ficar mais correlacionados com o mercado tradicional, e esse é um momento que pode levar à morte de muitos projetos. E as inovações que a gente estava vendo gerando os aumentos de preço do último ciclo de alta estavam principalmente no setor de criptos de contratos inteligentes. Plataformas como Ethereum, Solana, Polygon, Polkadot, Phantom estavam atraindo muito capital e muita atenção do mercado por conta das inovações tecnológicas que estavam acontecendo. Mas nesse momento elas já atraíram muito financiamento de fundos de Venture Capital e muitos desenvolvedores. E provavelmente agora a gente vai passar por um momento de morte de muitas dessas plataformas de contratos inteligentes e do acirramento da competitividade entre essas criptos para decidir quais vão ser as vencedoras e que vão sair bem no próximo ciclo de alta. Da mesma maneira que lá no passado o Bitcoin ele se fortaleceu enquanto criptos como o Bitcoin Gold e Litecoin morreram, nesse momento algumas plataformas de contratos inteligentes com diferenciais competitivos vão conseguir se estabelecer no mercado para poder crescer ainda mais no próximo ciclo de alta, enquanto algumas outras vão ficar no passado do mercado. E nesse momento, quais são as inovações tecnológicas que poderiam iniciar um novo ciclo de alta do mercado cripto? Existem duas principais delas que vêm chamando a atenção. A primeira são as próprias plataformas de contratos inteligentes, principalmente a partir da atualização do The Merge da rede Ethereum, que é a maior atualização da história do mercado cripto, e também as plataformas de segunda camada, que estão atraindo muita atenção do mercado e que estão desenvolvendo muitas tecnologias para tentar transformar a experiência do usuário na rede Ethereum mais barata e mais rápida, mas se aproveitando de toda a segurança que já existe estabelecida nessa rede. Então, esses são os dois setores que mais atraem a nossa atenção nesse momento: as plataformas de contratos inteligentes e as soluções de escalabilidade que vão tornar essas plataformas mais atrativas para a maioria dos usuários. Mas e aí, você acha que a gente está chegando perto do próximo ciclo de alta do mercado cripto por causa das inovações tecnológicas? Ou você acha que o halving ainda é o motivo que vai fazer as criptos subirem dentro dos próximos anos? Comenta aqui embaixo o que você achou, deixa o like nesse vídeo e também acessa aqui na descrição o nosso relatório completo sobre o halving do Bitcoin, e aí que a gente explica exatamente por que a gente acha que ele pode não afetar tanto o preço das criptos daqui para frente. Não esquece também de comentar a sua sugestão para os temas dos próximos vídeos e a gente se vê em breve. Até mais!